Nós vamos ler o texto de Lucas, no capítulo 18. Vamos ler os versículos 18 a 27. Lucas 18, de 18 a 27. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouviu Jesus e disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem poderá ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, até aqui, até o versículo 27. As pessoas geralmente usam o adjetivo impossível, usam mal o adjetivo impossível. Talvez o melhor exemplo seja o título do famoso filme de Tom Cruise, Missão Impossível. No início do filme, o espião Ethan Hunt, vivido por Cruise, recebe uma missão que parece impossível. Ele precisa recuperar os planos roubados de um país, derrotar um bandido em outro e ainda precisa salvar a mocinha. Para meros mortais como nós, as missões seriam de fato impossíveis. Porém, para ele e para a sua equipe. Porém, não para ele e sua equipe. Por isso, a missão parece impossível, mas não é, pois ao final das contas, ele é sempre bem sucedido no final. O nome do filme deveria ser Missão Extremamente Difícil, porém possível. O problema é que esse título não venderia bem. Por falar em vender, outro exemplo de mau uso dessa palavra, impossível, se encontra no slogan Adidas. Impossível é nada. Isso representa um outro extremo da questão. Se o primeiro exemplo demonstra que pode haver coisas impossíveis de acontecer, já esse demonstra que nada é impossível se você estiver com o tênis da Adidas. Esse mau uso acontece dentro da igreja também, geralmente reforçado com o texto fora de contexto. Tudo é possível ao que crê, em Marcos 9, 23. Basta você ter fé suficiente e você terá tudo que sonhar. Sabemos que a Bíblia não pode ser interpretada dessa forma. E graças a Deus, o texto que vamos estudar hoje nos dá um excelente exemplo de como usar o adjetivo impossível. Esse trecho do Evangelho de Lucas nos ensina que a salvação é impossível para o homem. A mensagem desse texto tão conhecido é que a salvação é impossível para o homem, mas para Deus é completamente possível. Antes de entrarmos no texto em si, precisamos analisar o contexto de Lucas. Em Lucas, no versículo 9 de Lucas 18, portanto, no anterior ao que lemos, vemos Jesus propondo uma parábola sobre a oração de um fariseu e um publicano. O primeiro claramente demonstra soberba e autojustiça, enquanto o segundo manifesta total necessidade de misericórdia para se reconhecer pecador. Por se reconhecer pecador. O interessante é que no contexto de Lucas, essa parábola
ganha vida no relato do jovem rico, que representa o fariseu, e no relato do Zaqueu, que no capítulo posterior, um publicano perdoado pelo Senhor no início do capítulo 19. Além desse contexto mais amplo, temos os versículos 15 a 17 de Lucas 18, para jogar ainda mais luz ao texto que vamos estudar, o texto do jovem rico. Nesse versículo, Jesus fala que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus não está aqui defendendo que todas as crianças são salvas, como muitos pensam, mas usando as características de uma criança que para mostrar sua fé, devem ter as mesmas qualidades, isto é, humildade, dependência, simplicidade, etc. Essas características claramente não se encontravam no jovem rico. Por isso, a lição do texto: a salvação é impossível para os homens, mas para Deus é completamente possível. Vamos então ver essas afirmações em 3 partes do texto. Primeira parte: a salvação é impossível para o homem por causa da sua natureza, dos versículos 18 a 19. A salvação é impossível para o homem por causa das exigências da lei, dos versículos 20 a 23. E a salvação é impossível para o homem, mas completamente possível para Deus, dos versículos 24 a 27. Começaremos pelos versículos 18 e 19. Vamos ler novamente. Certo homem de posição perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Nesse versículo fala do problema da natureza do homem. O jovem rico chega até Jesus e faz uma pergunta que todos nós gostaríamos de receber em nossas tentativas de evangelização: que farei para herdar a vida eterna? O problema é que essa pergunta não foi sincera, pois veio de um hipócrita. Esse representante dos fariseus, quer oficialmente ou não, vem até Jesus e o chama de bom mestre. Você já fez isso antes, não é mesmo? Você já elogiou alguém esperando um elogio de volta, não é? O jovem rico não apenas reconhece que Jesus era realmente um bom mestre, mas ele queria o reconhecimento de volta, algo do tipo: boa pergunta, notável aprendiz. Entretanto, Jesus não responde assim, pois ele sabia que aquele rapaz não era bom e sua pergunta não procedia de um coração aprendiz. Quantas vezes não fazemos perguntas já sabendo as respostas apenas para satisfazer o nosso ego? Nesse caso, o jovem rico apenas pensava que sabia a resposta, já que estava redondamente enganado em como herdar a vida eterna. Certamente isso não daria por sua autojustiça, e por isso Jesus diz: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Aprendemos pelo menos 3 doutrinas importantíssimas nessa resposta de Jesus. Primeiro, somente Deus é bom. Segundo, todos os homens são maus. E terceiro, Jesus é Deus. Jesus responde dessa maneira para demonstrar que ele não era simplesmente um bom mestre, como o jovem rico pensava, mas que ele era o próprio Deus. O hipócrita está diante de Deus e o reconhece apenas como um igual. Você reconhece que Jesus é Deus? Se sim, você deve admitir também que só Deus é bom. E por isso todos os homens são maus. Assim, a salvação é impossível para o homem devido à sua natureza caída. Essa é a doutrina da depravação total. Paulo, citando os textos do Antigo Testamento, afirma em Romanos 3,10: Não há justo, nenhum sequer. Diante dessa realidade, o nada justo jovem rico deveria ter
se prostrado aos pés de Jesus, rogando por misericórdia, como o publicano fizera na parábola que Jesus contou. Você conhece a doutrina da depravação apenas em teoria ou já experimentou profundamente em sua vida? Você já admitiu sua total necessidade da misericórdia divina ou ainda vive de acordo com a sua autojustiça? Não seja como o jovem rico. Reconheça que Jesus é Deus e receba dele a sua justiça. A fé do fariseu estava tão distante da fé de uma criança que ele nem sequer demonstrou uma reação. Dessa forma, Jesus continuou confrontando o coração deste homem. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. A salvação é impossível para o homem por causa das exigências da lei. Vejamos novamente os versículos 20 a 23 de Lucas 18. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E ouvindo Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras ficou muito triste, porque era riquíssimo. Sabe os mandamentos? Antes dos detalhes desses versículos, eu gostaria que vocês percebessem que, apesar da falta de sinceridade na pergunta do jovem rico, Jesus toma o questionamento e começa a ensinar aquele homem como alguém pode herdar a vida eterna. Em outras palavras, Jesus estava ensinando a ele o caminho da salvação e assim nos ensinando também a preciosa lição de como evangelizar alguém. Primeiro, Jesus declarou que o ser humano é caído, no versículo 19, e totalmente incapaz de fazer o bem. A partir do versículo 20, Jesus comprova que o homem, justamente por causa da sua natureza caída, é incapaz de cumprir as exigências da lei. Isso não é interessante? Ora, se o homem é incapaz de cumprir a lei, por que citá-la como uma forma de herdar a vida eterna? Em primeiro lugar, Jesus está lembrando aquele homem e a nós que Deus exige obediência perfeita à sua lei, desde o Éden. A Deus estabeleceu um pacto de obras com Adão, nosso representante, e caso ele desobedecesse, ele e nós morreríamos. O jovem rico estava sob as exigências do pacto das obras, e por isso ele precisava da vida eterna. Todos nós estamos debaixo das exigências do pacto das obras, e por isso todos nós precisamos da vida eterna. Isso só é possível em Cristo. Essa é a segunda razão pela qual Jesus está usando a lei com aquele homem, mesmo ele sendo incapaz de cumpri-la. Jesus está mostrando, segundo o uso da lei, Jesus está nos mostrando o segundo uso da lei, o uso pedagógico. Perceba que Jesus aqui, de propósito, cita apenas a segunda tábua da lei, omitindo o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Quando olhamos para a segunda tábua da lei, parece mais fácil guardar esses mandamentos, pelo menos de forma externizada. É exatamente por isso que o jovem rico demonstra aqui a sua audácia quando ele replica no versículo 21. Tenho isso observado desde a minha infância. Aquele homem realmente confiava na sua autojustiça. Isso sempre é o caminho de perdição. Assim, Jesus, manifestando o segundo uso da lei, o uso pedagógico, fez isso para levar aquele homem ao arrependimento. Porque este uso recebe o nome pedagógico? Em Gálatas 3, 24,
nós temos a resposta. De maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A palavra aio, literalmente pedagogo, é literalmente pedagogo no grego. Ou seja, Jesus está utilizando o peso da lei para levar aquele homem a ele mesmo e assim ser justificado pela fé e não mais por obras, como se isso fosse possível ao homem caído. Lembre-se que Jesus também está, com essa passagem, nos ensinando a evangelizar aqueles que não têm a vida eterna. Portanto, diferentemente do que muitos ensinam, devemos usar a lei de Deus em nosso evangelismo para os pecadores, para que os pecadores sintam o peso do pecado e fujam para Cristo. Já vimos que a resposta do jovem rico, no versículo 21, demonstra sua soberba farisaica. Diante dessa resposta, Jesus vai além e busca penetrar ainda mais no coração daquele homem. No versículo 22, Jesus diz: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, segue-me. Há pelo menos 3 coisas que precisamos aprender aqui. Em primeiro lugar, não temos aqui uma ordem para que todos os crentes vendam tudo e deem aos pobres. O pobre Francisco de Assis, que achava que esse texto justificava o voto de pobreza da Igreja de Roma. Não precisamos vender tudo que temos, mas há um princípio aqui, que nos ensina que devemos estar dispostos a deixar tudo por causa de Cristo. Isso fica reforçado no diálogo entre Pedro e Cristo, a partir do versículo 28. Não lemos, vamos ler, portanto, o versículo 28. Disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Não trataremos desse versículo nessa mensagem, mas isso mostra que Jesus deve ser suficiente para nós. Em segundo lugar, já vimos que Cristo utiliza apenas a segunda tábua da lei, sem mencionar o 10º mandamento: não cobiçarás. Enquanto o jovem rico achava que observava os outros mandamentos na sua externalidade, agora ele é confrontado com a internalização do 10º mandamento. Ele fica sem saída. Em toda a sua autojustiça, ele é incapaz de se gloriar em cumprir a venda dos bens e dar aos pobres. Em Colossenses 3,5 diz que a avareza é idolatria. O jovem rico era avarento e por isso era um idólatra. O coração dele foi exposto. Ele era um quebrador da lei, pois Tiago 2,10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Em terceiro lugar, na confrontação mais profunda que Cristo fez àquele homem, não vemos apenas o peso e a precisão cirúrgica da lei, mas temos também o Evangelho. Jesus disse no final do versículo 22, vem e segue-me. Jesus não chama aquele homem ao arrependimento apenas, ele também o chama para crer nele e andar com ele, para ter relacionamento com ele. Assim deve ser nosso evangelismo. Jesus continua a chamar pecadores hoje. Qual é a sua reação desse chamado, diante desse chamado? Você sentirá o peso da lei e se esconderá em Cristo, ou você reagirá como o jovem rico? No versículo 23 lemos: mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Não saia daqui hoje da mesma maneira que o jovem rico, mesmo se você não for tão rico quanto ele. Até agora temos visto então que a salvação é impossível para o homem por causa da sua natureza caída e, consequentemente, incapacidade de cumprir a lei perfeitamente.
Isso leva ao terceiro ponto, que é a salvação é impossível para o homem, mas totalmente possível para Deus. A partir do versículo 23, nós lemos: Mas ouvindo essas palavras, ficou triste porque era riquíssimo. Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem poderá ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. No versículo 24, Jesus explica a situação. Ele não afirma que os ricos não entrarão no reino de Deus de jeito nenhum. Basta vermos na própria Bíblia quantos homens muito ricos foram salvos. Por exemplo, Abraão, Jó e até mesmo Zaqueu. Então, que tipo de rico não entrarão nos céus? Aqueles que confiam somente em suas riquezas ou poder, isto é, aquele que depende da sua própria justiça. No versículo seguinte, Jesus reforça essa ideia, com a famosa ilustração de um camelo passando pelo fundo de uma agulha. Os comentaristas divergem quanto à interpretação dessa imagem. Todavia, independentemente do que a imagem realmente representa, Jesus utiliza para mostrar a impossibilidade de uma situação específica. Ou seja, essa é, de fato, uma missão impossível. É impossível para o homem salvar a si mesmo por meio da sua autojustiça. A lição fica tão clara que os discípulos dizem no versículo 26, sendo assim, quem poderá ser salvo? Naquela cultura, os ricos eram considerados como pessoas abençoadas por Javé, e por isso era evidente que tinham um favor de Deus quanto à salvação também. Para os discípulos parecia evidente que aquele jovem rico era salvo. A pergunta deles, podemos vê-los passando na seguinte maneira: se esse homem tão rico e abençoado não pode ser salvo, o que dizer de nós que somos tão pobres? Percebam que a salvação não tem nada a ver com a riqueza ou a falta dela. A salvação é impossível para os ricos e para os pobres que não confiam em Cristo. Diante do desespero dos discípulos, Jesus nos traz a esperança máxima no versículo 27. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Sim, a salvação é impossível para o homem por causa da sua natureza caída em Adão. Mas olhem para a natureza humana de Cristo. Ela não é caída, nem mesmo sendo uma natureza verdadeiramente humana. Ele é o Filho de Deus concebido no ventre da Virgem Maria e sem pecado algum. Nele é possível sermos salvos. Justamente por causa da sua natureza perfeita, ele foi capaz de cumprir a lei perfeitamente em nosso lugar. Sim, a salvação é impossível para o homem por causa das exigências da lei, mas Cristo foi obediente em todas as coisas, assim nos livrando do jugo do pecado das obras que nos condenava. Ele cumpriu perfeitamente os 10 mandamentos. Nele é possível sermos salvos. Por isso, diante de tantas impossibilidades, é possível para Deus nos salvar, pois Ele enviou seu próprio Filho para nos dar da sua riqueza. O slogan da campanha presidencial de Barack Obama em 2008 resume bem a ilusão do jovem rico e de toda a humanidade sem Cristo. O slogan dizia: Yes, we can. Significa sim, nós podemos. Em outras palavras, basta o ser humano realmente se esforçar, que ele é capaz de qualquer coisa, inclusive de se salvar. Isso pode até funcionar no mundo do coaching, mas porém não tem valor algum para se herdar a vida eterna. Portanto, Jesus é a única esperança de salvação. Ele não só nos
não só nos mostra, como nos ensina, nessa passagem, a evangelizar os que carecem de salvação. Assim, em Cristo, a missão da igreja é possível. Que Deus nos abençoe. Vamos em